Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje é terça-feira, é dia 4 de janeiro. Vamos caminhar com Jesus? Acabei de chegar do hospital, pessoal, vocês veem que eu ainda estou até com a marca aqui da máscara no rosto, né? Lá no hospital uso uma máscara bem apertada aqui, para poder ficar bem protegido, né? Então, quando eu chego logo do hospital, vocês veem que eu estou até com o nariz assim meio magoado, né? Mas estamos aí. É assim que as coisas, né? Estamos nós na nossa atividade, no nosso cuidado, na nossa correria, né? E aí a gente tem as nossas visões, revisões, preparações, tem um monte de ons aí, né? Muita gente sendo testada hoje no hospital, pedi muito exame de teste, né? É assim mesmo. Né? Como eu falei, né, muita gente preocupada com o carnaval. Ah, o carnaval. E eu falando, pessoal, estou preocupado com o Réveillon. Né? Como eu esperava, a gente já está começando a pagar o preço do Réveillon. Mas não há de ser nada, não. A gente está com a população bem vacinada na cidade do Rio de Janeiro. Estou preocupado em locais onde a população não está tão bem vacinada assim. Né? Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Né? Paz e bem, tudo tranquilo. Né? Estamos aí. Hoje nós vamos ter uma reflexão interessante aqui da gente fazer. Né? Uma reflexão que tem muito a ver com um pouco que a gente estava falando ontem do Evangelho do Rei. Apesar de um ser Mateus e o outro ser Marcos, né, tem um pouco a ver com o Evangelho do Reino. Paz e bem, Isabel. Um tem muito a ver com o outro. Né, vamos ver aí essa coisa que a gente tem a surgir aí. Né? E aí a gente reflete, acho que vai ser legal. Né? Tem coisas a ver. Né? Acho que é muito legal que ver isso. Duas leituras, não necessariamente de épocas diferentes na vida de Jesus, mas que elas têm a ver. Porque ela mostra uma coisa que é o fato que a palavra é uma só. Né? Se você está achando uma contradição, uma contraposição, uma ideia contraditória na palavra de Deus, ou seja, na Bíblia inteira, provavelmente é porque você não está interpretando o conjunto. Né? Mais provavelmente, até eu diria que isso ocorre porque você não tem um determinada informação. Né? Eu, inclusive, sempre recomendo às pessoas que leiam bastante o Novo Testamento, conheçam bem o Novo Testamento, né, para que elas possam aproveitar para quando chegar no Antigo Testamento já conhecer bem Jesus. Né? Só vai para o Antigo Testamento se você conhece bem Jesus. Né? Eu até acho que a gente deveria se dedicar primeiro ali aos 4 evangelhos, bem lidos, bem entendidos. E só depois ir para os outros livros do Novo Testamento. Depois de entender bem o Novo Testamento, a gente vai para o Antigo. Senão a gente se enrola. Né? Bom, deu a hora, vamos começar.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, já é tarde. Despede o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos sentaram, formando grupos de 100, de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção e partiu os pães. E ia dando aos discípulos para que distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 12 cestos também de peixe. Os pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação. Quando você vê essa leitura, você tem que se lembrar, primeiro de tudo, que nós estamos num momento muito especial, né? Nós estamos perto. Não é a Páscoa da última ceia. É uma outra Páscoa que ocorreu antes. Bernardo, como é que você sabe que você está no momento da Páscoa? Pela informação que eles sentaram na grama, né? Naquela época, em Israel, sentar na grama só era possível perto da Páscoa. Então a gente consegue localizar este momento. É interessante, e numa outra live eu já falei sobre isso, a relação entre a multiplicação dos pães, né? Na última ceia, Jesus pega o pão, pronuncia a bênção, parte e dá aos seus discípulos. Na multiplicação dos pães, Jesus pega o pão, olha para o céu, parte e aos seus discípulos. Então, existe uma profunda relação entre a multiplicação dos pães e a última ceia, né? E aqui eu quero aproveitar isso para fazer o primeiro gancho. Vocês se lembram que eu falei na live de ontem que a gente tem que seguir Jesus, a gente tem que caminhar com Jesus de forma integral. Ou seja, não pode só rezar, não pode só fazer. Tem que rezar e fazer. E se a gente trabalha dessa forma, se a gente tem uma espiritualidade daquele que caminha com Jesus, uma espiritualidade plena, a gente consegue ver como essa relação. Aqui a gente tem uma ceia, né, que mata a fome das pessoas.